Deus abençoe a vida de cada um de vocês, presentes aqui nesta noite, né? Pela sua vida, pela a sua vinda também até aqui a casa de Deus, casa do Senhor, para a gente prestar o culto, né, no nome do Senhor. E mais uma vez ouvindo essa palavra, né, que estamos aqui para pregar a palavra do Senhor e não somente, né, falar a palavra de Deus, para que essa venha ao encontro dos nossos corações, né? Esteja em oração pelo nosso pastor, como os irmãos já sabem, ele está lá no Salvador, né, está pregando em uma conferência, e que Deus esteja usando ali, né, como ele tem usado ele aqui também, que Deus esteja no controle da vida dele, na pregação da palavra de Deus, assim como nós aqui também, nós somos dependentes de Deus, né, amados? Somos dependentes da sua graça, da sua misericórdia. Sem Deus nós não somos nada, né? E só antes de pregar a palavra de Deus, meus queridos, antes da gente usar o texto que eu quero pregar aos irmãos, deixa eu fazer uma correção aqui, né? Não sei se seria bem uma correção, mas vamos dizer que sim, né? Uma correção, porque eu dei aula de manhã, né, também, no livro de Tiago, né? E talvez tenha falado alguma coisa que talvez não foi bem entendido, né? Mas eu quero tentar deixar esclarecido, né, para os irmãos, para a gente não ir com dúvida para casa, né? Não ir com dúvida e nem também estar falando que não está na palavra de Deus também, né? Lá em Tiago 5, né? Abra suas Bíblias lá também, depois nós vamos abrir o texto que eu vou pregar, mas é só para a gente corrigir, né, algumas coisas aqui também que talvez não foi dito, né? Que talvez não ficou bem esclarecido. Tiago 5,14, né? Eu li esse texto, fiz comentário também, porque alguns irmãos também comentaram também, né? Tiago 5,14 ele diz, né? Está alguém entre vós doente ou enfermo, né? Algumas pessoas vai aparecer aqui enfermo, então chame os presbíteros da igreja, né? E orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, né? Então só para ficar mais esclarecido, né? Essa expressão que ele usa de azeite aqui, né? Era um simbolismo, na verdade, um simbolismo da presença de Deus, que Deus estava ali com eles também, para que aquela pessoa que é criatura, tanto física, se fosse necessário, né, usar ali esse produto, né, como um medicamento mesmo, muitas vezes era usado, né? Mas o foco principal que Tiago diz aqui é a questão da oração, né? Porque no verso posterior ele fala, né, que essa pessoa precisa não só ser tratada fisicamente, mas também espiritualmente, né? Orar, os líderes devem orar com ela, né? Ela também precisa orar a Deus para que, com fé, ela venha receber essa cura física, essa cura espiritual também, né? Para que Deus possa levantar novamente essa pessoa, né? Então o sentido é esse, meus queridos, tá bom? A presença de Deus ali naquele local, para que muitas pessoas, nesse caso aqui, enfermas, né? Havia várias circunstâncias em que talvez elas poderiam estar enfermas, né? Como doenças, como feridas mesmo, né, no corpo, por causa das perseguições que estavam acontecendo, muitos eram espancados mesmo, né? Os cristãos do primeiro século foram os que mais sofreram, né? Mortos, espancados, chicoteados. Então, em alguns casos sim, usava-se medicamentos para curar suas feridas, né? Mas não só feridas do corpo, mas feridas na alma também. Então, Tiago disse para que essas pessoas ficassem firmes, né? E teria assim, através da oração dessas pessoas, teria a cura física também, e a cura espiritual também, para que elas não viessem desfalecer, né? E viessem continuar na presença de Deus, independente das tribulações que elas estivessem passando, né? Porque elas já estavam passando por grandes tribulações, né? O que nós passamos hoje, posso dizer que não é nada, claro que temos as nossas tribulações, né? Mas a perseguição que elas passavam era realmente tremendamente. Alguns eram até mortos, né, por causa de professar sua fé em Cristo, né? Tá bom, meus queridos? Então vamos convidar os irmãos a abrirem o texto que eu quero pregar aos irmãos nessa noite. Está em Hebreus, né? Vocês já estão abertos aí, Tiago, né? É só um pouquinho mais para frente aí, tá bom? Mais para frente não, mais para trás também, né? No livro anterior, que está em Hebreus capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Vamos ler Hebreus capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. E eu coloquei como tema desta mensagem, né, a fé que agrada a Deus. Então, será que existe fé que agrada a Deus? Sim, é Deus que diz isso, né? Nós vamos discorrer aqui pela graça de Deus com os irmãos, né, nesta noite, para a gente compartilhar a palavra de Deus. Bem?
Todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Não ouvi nem misericórdia, então todo mundo achou, né? Então, Hebreus capítulo 11, no verso 1 ao verso 6, ele diz o seguinte, né? Verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E o verso 6: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém, meus queridos? Então vamos ter mais uma palavra de oração, né? Após a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Pai, te pedimos as tuas graças, Pai, sobre as nossas vidas, as tuas misericórdias. Mais uma vez, obrigado pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, Pai, e que a tua palavra possa falar aos seus corações, que o teu Espírito Santo, Pai, possa, Deus, sempre, Pai, estar esclarecendo, Pai, seus corações, ó Deus, e tocar, Pai, em seus corações, para que nós possamos cada vez mais ter a nossa fé firmada no Senhor, Pai, na palavra do Senhor, Deus. Porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é eterno, Deus, o Senhor sempre está conosco, Pai, sempre, ó Deus, estará ao nosso lado, Deus. Graças te damos por tudo, é no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço, agora e sempre. Amém. Então, meus queridos, diante do texto que foi lido aqui, né? Apenas 6 versículos que eu li, mas se você ler Hebreus capítulo 11 inteiro, ele tem exatamente 40 versículos. Então eu li apenas uma pequena porçãozinha mesmo, né, para a gente discorrer acerca do assunto. Mas eu começo fazendo uma seguinte pergunta, para que nós possamos refletir mesmo nesta noite, né? Como está a nossa fé? Como está a nossa fé em Deus? A nossa fé está agradando a Deus? É uma pergunta para que nós possamos refletir mais de como está a nossa vida, a nossa fé na pessoa de Deus, o nosso Criador. Então, veja só, meus queridos, aqui só no capítulo 11, como eu disse, se você ler ele todo, mas só no capítulo 11 do livro de Hebreus, essa pequena palavrinha aí, fé, ela aparece 24 vezes em todo o capítulo, né? Só no capítulo 11. Agora, eu não sei se alguém já ousou contar quantas vezes ela aparece em toda a Bíblia, né? É certo que ela aparece com centenas de vezes. É claro que isso vai depender também da versão da Bíblia que você esteja usando, né? Mas vejam só, meus queridos, né? É uma palavra tão pequena, né? Apenas a junção de 2 letrinhas, né? A fé, na questão da palavra, assim, da sua etimologia, né? Mas ela é de uma magnitude tão grande, né? Muito grande, né? Então, nós vemos aqui claramente que sem ela, sem a fé, nós não podemos agradar a quem? A Deus, né? O versículo 6 fala aqui, sem fé é impossível. Então, olha só que situação, né? Para nós agradarmos a Deus é necessário que venhamos ter fé nele, né? E não é qualquer fé, é uma fé realmente que, onde a continuação do capítulo fala ainda que venha se aproximar de Deus. Nós vamos falar um pouco mais acerca disso. Então, nós não podemos agradar a Deus sem a fé. Deus, que é o nosso Criador, o Criador dos céus, da terra, do universo inteiro, o nosso Criador, né? Mas como eu estava dizendo, né, a fé, essa palavra, é uma pequena grande palavra, podemos assim dizer, né, que aparece por centenas de vezes na Bíblia e muito mais no Novo Testamento, é verdade. Mas, embora no Antigo Testamento ela apareça poucas vezes, né, essa palavra mesmo, a palavra em si, nós podemos enxergar a ação dela, né, na vida dos homens, desses homens e mulheres de Deus,
que inclusive são descritos aqui, né, no livro de Hebreus. Então nós podemos ver a ação dela nesses homens e nessas mulheres de Deus, né? Então nós temos aqui já de início, né, relatado a fé de Abel, que foi um dos primeiros habitantes da terra, né? Filho de quem era Abel, Jesus? Filho de Adão. Adão e Eva, né? Exatamente. Então vemos aqui ele relatar a fé de Abel. Olha só quanto tempo antes do escritor de Hebreus escrever isso aqui, mas ele lembra, né, puxa lá do passado, né, a questão da fé de Abel, que ele ofereceu aquele sacrifício para Deus e que foi aceito por Deus, né, pela fé que ele tinha realmente na presença de Deus ali com eles, né, na pessoa de Deus. Então ele relata aqui a fé de Abel, a fé de Enoque, né, onde não se fala muito sobre ele, mas fala que ele tinha uma extrema comunhão com Deus, ele tinha uma comunhão tão grande que Deus o arrebatou para si. Olha só que interessante, né? Ele não viu a morte, né? É um dos poucos homens na Bíblia, principalmente naquela época, que não passou pela morte. Ele foi trasladado aqui, não transportado, levado aos céus, porque ele andava com Deus. Então nós vemos a fé também de Noé, a fé de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó, cada um com suas histórias de vida, né, com a fé extraordinária desses homens, dessas mulheres de Deus, a fé de Moisés, o libertador de Israel, a fé de Raabe, né, olha só, né, onde ele escreve aqui no livro de Hebreus. Se você tiver um tempinho para ler na sua casa, leia todo esse capítulo de Hebreus que você vai ver realmente o quanto ele relata da fé dessas pessoas. Então, quem não conhece, por exemplo, talvez a história de Raabe, né, que morava lá em Jericó, uma mulher que nem fazia parte do povo de Israel, era uma mulher pagã, que vivia uma vida promíscua, né, naquela cidade. Então, mas pela fé que ela demonstrou no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, e após a sua conversão também ao Deus verdadeiro, então ela se tornou aqui, relatado no livro de Hebreus, uma das precursoras ali da linhagem do Messias, né, de Jesus. Tudo isso por causa da sua fé, no caso. Então, podemos também ver citado aqui a fé, além dela, de Raabe, de Sansão também, de Samuel, de Davi e vários profetas do Senhor. Todos eles, meus queridos, grandes homens e mulheres de Deus, né? Todos eles tiveram suas histórias de vida e os seus feitos registrados aqui nos livros do Antigo Testamento, né? Então, a fé, meus queridos, ela é fundamental para as nossas vidas, né? Fundamental. E na vida de todo homem que vive realmente aqui na terra. Foi pela fé que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, amém? Não foi pela fé que nós recebemos a Cristo, né? É pela fé também que nós cremos que teremos uma morada no céu um dia, amém? Amém. É tudo pela fé. Então, é pela fé também que nós cremos que Deus é quem nos sustenta o tempo todo, né? Todo o tempo. Então, por isso que nós percebemos que tudo é pela fé. Então, tudo é pela fé ou por meio dela. Então, nós temos vários exemplos aqui de homens e mulheres, né, de Deus, de fé, né, muitos deles já citados aqui. E são pessoas, meus queridos, que nós podemos tomar elas como exemplo de vida, né, exemplo de fé e de fidelidade a Deus. E com certeza, muitos deles passaram por tribulações, né? Por privações, por provações. Muitos deles enfrentaram grandes dificuldades, mas com a graça de Deus, eles permaneceram firmes com a sua fé intacta em Deus, mesmo sem terem alcançado as promessas terrenas, né? Porque eles almejavam algo muito maior. Né? Por exemplo, Moisés ele não chegou à terra prometida, né? Mas ele almejava algo muito maior. Né? A presença de Deus na vida dele. Né? Por isso eles são citados aqui em Hebreus para servirem realmente de exemplo para nós. Né? Porque nós também nos dias de hoje, a nossa esperança sempre, né, devemos lembrar isso, sempre deve estar em Deus, de que um dia nós teremos a nossa morada do céu, né? Independente do tempo que passamos aqui nesta terra, né? Independente das tribulações, das provações que vamos enfrentar no trabalho, na família, até mesmo na igreja, né? Enfim, mas nós precisamos, meus queridos, estar realmente com a nossa fé alcançada em Deus, né? E também permanecer com a nossa fé firmada de que um dia tudo que está aqui vai passar. Nós teremos uma eterna morada com Deus no
céu. Né? E diante de tantas demonstrações de fé que nós temos aqui relatado, né? Mais uma vez eu pergunto, mais uma vez eu faço a seguinte pergunta: como está a sua fé? Também me faço essa pergunta: como está a minha fé em Deus? Pense na sua fé como se fosse um rio. Né? Está seco ou transbordante? Está no nível alto ou no nível baixo? Como está realmente a nossa fé? Aliás, será que é possível medir a nossa fé em Cristo? Será que é possível medir a fé? Eu pergunto isso, meus queridos, porque lá em Mateus capítulo 8, vamos até lá? Mateus capítulo 8. Lá em todo esse capítulo, meus queridos, nós vemos dois níveis de fé. É verdade, do verso 5 até o verso 13, né, é relatada a fé do centurião lá de Cafarnaum. Então vamos ver primeiro essa passagem. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13. Mateus 8, verso 5 ao 13, onde diz o seguinte, né, a história do centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha só, né? O versículo 13 que diz: Disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, quem é o centurião, né? Para a gente ter uma ideia. Na hierarquia do exército romano, os filhos daquela época, né? Porque eles estavam sob o domínio do Império Romano, né? Todo o povo ali de Israel, toda a nação de Israel, né? Questão territorial também. Mas ali no exército romano havia os centuriões. Então, o que era o centurião? Né? Ele era um soldado-chefe que ele comandava um grupo de outros 100 soldados, né, abaixo dele. Por isso o nome centurião, ele vem de centro, né? Então, o centurião era responsável por outros 100 soldados, né, onde ele ordenava cada um para que fosse a determinado lugar, e ele era o responsável ali. Né? Então, a Bíblia relata, né, nós vemos aqui, que esse centurião ele teve um encontro com Jesus e ele rogou, né, para Jesus para que curasse o seu servo, o seu criado, que estava na casa dele, né, porque ele estava muito doente. E Jesus, de prontidão, o que ele disse? Eu irei curá-lo. Né? E o que o centurião respondeu? Não, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Não sou digno. Ele não se achava digno de que Jesus fosse até a casa dele. Né? E ele continua dizendo: diga só uma palavra, Senhor. Diga apenas uma palavra, e eu sei que ele vai sarar. Né? Olha só a confiança, a fé que esse homem já estava demonstrando ali em Jesus, mesmo não sendo um judeu, né? Mesmo não sendo ali do povo mesmo, da linhagem de Israel. Né? E ele diz mais, né? Porque eu também sou um homem sob autoridade, né? Então ele diz: eu também sou um homem sob autoridade. Então ele reconhece Jesus também como uma autoridade, né? E ele diz: eu dou ordem aos meus soldados, os direciono para onde eu quiser. Né? Então, ou seja, meus queridos, ele se coloca aqui na posição de servo, né? Pronto para acatar a ordem de Jesus, né? Do qual ele disse: vai, que o teu servo já está curado. E assim aconteceu, diz o texto aqui, né? Então a fé desse centurião, ela impressionou Jesus. O próprio Jesus ficou impressionado com a fé dele, né? Admirou, dizendo que nem mesmo lá em Israel mesmo, né, no meio do povo judeu, da linhagem de Abraão, ele não havia encontrado tanta fé, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para relatar acerca dos níveis de fé, né, que é apresentado aqui
em Mateus capítulo 8, né? E, como eu já disse, havia dois níveis de fé. Falamos a respeito da fé do centurião e outro acontecimento está aí no mesmo capítulo, né? No verso 23 ao 27. Vamos até lá? Verso 23 ao 27, onde Jesus está ali no barco com os seus discípulos, né? E acontece uma tempestade. Diz assim o texto: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Olha só, interessante a expressão de Jesus. Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar não obedecem? Então, é o poder de Deus, é o poder de Cristo, né? Que tinha o domínio sobre todas as coisas, os céus, a terra. Então, olha só, os discípulos, meus queridos, ali diante da tempestade, né? É lógico, né? Eles estavam no barco, naturalmente temeram mesmo, né? A tempestade, mas Jesus repreende eles e diz: Homens de pouca fé, por que temeis? Porque vocês estão com medo? Eu estou aqui com vocês, né? Então, meus queridos, se há uma forma de medir a fé, eu não sei, né? Mas o que eu sei é que Cristo quer que eu e você, nós venhamos exercitar a nossa fé nele, amém? Amém. Não procurar talvez métodos, né, para medir a fé, né, como algo de uma regra de medição, né, não, mas que nós venhamos de fato exercitar a nossa fé nele, né, na pessoa dele. Então, ele deixa esse ensinamento para nós. Por exemplo, lá em Lucas 17:6 também, não vamos ler para o tempo, tá bom? Mas Jesus ele fala para os seus apóstolos que se eles tivessem fé, como um grão de mostarda, olha só, eles poderiam fazer qualquer coisa. E ali o contexto, né, para a gente ter noção, ali que Jesus está tratando em Lucas 17:6, ele está falando sobre o perdão, né? Então Jesus estava ensinando aos seus apóstolos, né, o valor que tem o perdão. E eles estavam dizendo, e ele estava dizendo a eles, né, que não importa quantas vezes o irmão pecasse contra eles tinham que perdoar. Né? Então, os apóstolos ali se sentindo incapazes, acuados, né, de praticar mesmo esse ensinamento de Jesus, nossa, perdoar várias vezes, né? Isso é quase impossível, né, aos olhos humanos, né? Mas Jesus não disse. E então eles dizem: se o Senhor aumenta a nossa fé. No versículo anterior eles falam isso, né? Aumenta a nossa fé. Então no versículo posterior, Jesus responde para eles: e se eles tivessem fé, como um grão de mostarda, né, eles poderiam fazer qualquer coisa, inclusive perdoar as pessoas que, talvez porventura, na visão deles, achavam que não necessitava de perdão, que não havia perdão para aquelas situações, né? Então, olha só, meus queridos, o que Jesus quis lhes ensinar, né, é que eles precisavam exercitar a fé no Deus verdadeiro, né? Porque a quantidade de fé não é mais importante quanto a própria autenticidade da fé. Então, é necessário que, não importa se sua fé é pequena, ou se você já tem uma fé extraordinária, né? Mas o que Cristo quer, o que Ele nos ensina, é que devemos exercitar essa fé. Quanto mais nós exercitamos a nossa fé, ela vai crescer, ela vai aumentar, né? E por isso Ele usa a figura do grão de mostarda, né? O grão de mostarda, ela é uma semente bem pequena. Ela é uma semente bem pequenininha, parece insignificante pelo seu tamanho, de tão pequeno que é, né? Mas depois que ela é plantada, ela é regada, né? Ela cresce, começa a crescer e fica bem visível aos olhos humanos, né? Assim é a fé que é exercitada. Então, quando exercitamos a nossa fé, quando trabalhamos nela dia após dia, né, na dependência de Deus, na comunhão com Deus, a nossa fé vai crescer também naturalmente, né? Então, isso é uma fé exercitada, né? A melhor maneira para exercitarmos a nossa fé, como eu já disse, é na comunhão com Deus, diante das tribulações, é na sua comunhão com Ele nas orações, no seu lar, na casa do Senhor, né, também, nas orações também, onde precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança, não somente no Senhor, né, lendo também a sua palavra, né, procurando meditar nela diariamente, não importa o trecho, se
você vai ler um livro inteiro, ou apenas uma porção, mas se você medita ali naquela passagem, então ela pode falar ao seu coração. E você é ali, você está exercendo a sua fé, né? Você lê vários trechos da palavra de Deus e Deus vai falar ao seu coração. Então, isso é uma maneira também de nós exercitarmos a nossa fé. Nas nossas orações a Deus, na sua oração particular, sua oração individual e também na meditação da palavra de Deus. Amém, meus queridos? Amém. E no versículo 6 de Hebreus 11, né, onde nós lemos, né, ele já fala claramente isso, né? Tem uma parte do versículo que fala que aquele que se aproxima de Deus, né? Então, o que é se aproximar de Deus? Né? Então, é buscar ter comunhão com Deus, né? Buscar ter comunhão com o nosso Pai Celestial. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, Ele quer que nós, como filhos, venhamos ter comunhão com Ele, né? Nas nossas orações, no nosso viver diário, no nosso dia a dia, né? No nosso testemunho com as pessoas também de fora. Né? E eu pergunto, faço uma pergunta para todos nós também: como que estamos transmitindo, né, a nossa fé em Cristo para os demais? Né? Para a nossa vizinhança, para os nossos amigos, parentes que eles não são salvos, né? No trabalho, na escola mesmo, como que nós estamos realmente transmitindo essa fé? Né? Será que as pessoas elas conseguem enxergar em nós, em mim, né, que realmente somos pessoas que, de Deus, somos pessoas que temos a nossa fé firmada em Deus? Será que as pessoas podem enxergar isso em nós, né? E outra pergunta também: será que somos capazes de defender a nossa fé? Tem um texto de Pedro que diz que nós precisamos defender a nossa fé em Cristo, né? Se algum dia alguém me confrontar por causa da sua fé em Cristo, né? Será que teremos essa capacidade, né, de defender a nossa fé? Ou iremos abrir mão? Né? Conheço algumas pessoas que fizeram isso, abriram mão da sua fé, porque muitas vezes não tem a fé já convicta aqui na sua mente, né? E são levados, né, realmente por qualquer outros tipos de ensinamentos, dentro de doutrinas, né, como Paulo fala para Timóteo, e realmente são oscilantes, né? Muitas dessas pessoas não são pessoas que procuram buscar a Deus, né, na sua comunhão diária, em oração, também na leitura da palavra, na meditação, e por isso realmente elas acabam abrindo mão de sua fé. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Precisamos ser capazes, em meio a este mundo cheio de ideologias contrárias à palavra de Deus, precisamos sim, meus queridos, ser capazes de defender a nossa fé em Cristo Jesus, amém? E para concluir aqui, eu apenas cito algumas palavras, algumas frases sobre a fé, né? Que a fé, ela torna as coisas possíveis, mas não fáceis. O que isso significa? Isso significa que para que você e eu tenhamos uma fé que agrade a Deus, então nós vamos ter que nos esforçar mais. É a questão, como já disse, de exercitar a nossa fé em Cristo, né? Então vamos realmente precisar nos aproximar mais de Deus, né? Algo que talvez em muitos casos não é tão fácil assim, devido à nossa correria, na verdade, no dia a dia, mas nós precisamos tirar tempo para a palavra, tirar tempo para a meditação, para a oração, orar pela sua família, orar pelo nosso país, pelos governantes, orar pela igreja, por salvação de almas, pela vida do pastor, que é homem de Deus, mas é humano, ele também tem as suas falhas e carece também das nossas orações também. Ele está incumbido de cuidar das ovelhas, né, de Deus, do rebanho de Deus, mas ele também tem as suas fragilidades, né? Não é um super-herói, não é um super-homem ou um super-crente, podemos assim dizer, né? Se podemos usar essa expressão, mas ele também necessita, né, da ajuda, do auxílio de Deus, né? Então, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, né? Que é quem nos sustenta o tempo todo, né? E ter fé, meus queridos, né? Mais uma frase para a gente terminar: ter fé não é achar, né, que Deus fará o que eu quero, né? Mas é ter a certeza de que Deus fará por mim tudo o que eu preciso. Amém. Né? É ter essa certeza, né? Como diz ali em Hebreus 11:1, né? Ter a certeza de que Deus fará por nós aquilo que nós precisamos, né? Então, que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a sua vida, que nós, como servos de Deus, venhamos exercitar a nossa fé. E, consequentemente, nós teremos a nossa fé aumentada em Cristo, né? Cada vez que nós viemos aqui, prestar conta a Deus, ouvir a sua palavra, né, nós sairemos mais fortalecidos no Senhor e também meditando a sua palavra em nossos lares. Amém? Vamos ter uma oração. Convido os irmãos
a abaixar suas cabeças, e estar em espírito de oração a Deus. E eu faço uma pergunta aos irmãos. Eu sei que creio que todos que estão aqui já são salvos em Cristo Jesus, né? Mas se você, porventura, a palavra de Deus fala ao seu coração também, ou se você ainda não tem certeza da sua salvação, você não lembra, ou também você já fez alguma decisão, mas não teve algum esclarecimento acerca disso, né? Então, nós estamos aqui para lhe ajudar, o pastor estará aqui também, e cada um de nós podemos ajudar também uns aos outros, né? Então, se você tiver alguma dúvida sobre a sua fé também em Cristo Jesus, não deixe, em primeiro lugar, de ler a palavra de Deus, de meditar em sua palavra, né? E de também buscar auxílio, buscar ajuda. Todos nós precisamos de buscar a ajuda do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em momento de espírito de oração, Deus, que nós estamos, quero te agradecer, ó Pai, pela vida, pela tua palavra, Senhor, que ela tem falado aos nossos corações, Pai. Pedimos pela tua graça, pela tua misericórdia, ó Pai, para que tão somente o Senhor Deus venha tocar nos corações de todos os presentes, ó Pai. E o Senhor conhece o coração de cada um, Pai. Eu não conheço, Deus, mas se porventura houver alguém que ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, não tem dúvida de sua salvação, que não saia, Pai, daqui desta noite, que não saia daqui desta noite com essa dúvida, Pai, mas que possa ser esclarecido no Senhor, Pai, e ter a sua fé fortalecida no Senhor através da sua palavra, Pai. Peço pela minha vida, pela vida de todos esses irmãos e toda esta igreja, Pai, as crianças, adolescentes, jovens, todos os casais aqui presentes, todas as famílias, Pai. Pois é no nome de Cristo que oramos e agradecemos agora e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com mais hinos, queridos, para a gente finalizar. Então, o hino 45 do nosso Cristão.